Hebreus capítulo 4, do verso 11 ao verso 13, diz assim a palavra do nosso Deus: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Oremos. Querido Deus, estamos aqui diante do Senhor mais uma vez, na certeza de que a Tua palavra há de falar aos nossos corações. Nos ilumine, Senhor, ajuda-nos a entender o Teu recado, ajuda-nos a entender a Tua mensagem. Em nome de Jesus, amém e amém. Uma das coisas mais fascinantes da ciência recente, é chamada de nanotecnologia. A nanotecnologia é a construção de estruturas e matérias a partir dos átomos. Ou seja, houve um desenvolvimento científico para chegar no mínimo possível da matéria, para que esse mínimo possível da matéria fosse estudado e a partir dali soluções para tantos problemas que nós como humanidade enfrentamos. O precursor da nanotecnologia foi um indivíduo chamado Richard Feynman. Richard Feynman, ele começou a tratar desse assunto em 1959. Olha só então que esse assunto já vem sendo tratado há muito tempo. Mas quem foi o primeiro a utilizar essa tecnologia foi Taniguchi, em 1974. Então, a nanotecnologia inicia-se ali no Japão, e você tem hoje vários braços dessa ciência, né, que estuda o elemento menor possível para que a partir dele as soluções apareçam. E nós já temos nos beneficiado muito dessa nanotecnologia, inclusive a medicina, e não só ela, mas também outras áreas da ciência, tem se utilizado muito de alguns princípios que são estabelecidos a partir da nanotecnologia. Para você ter uma ideia, né, você pode fazer uma pesquisa e vai perceber algumas ilustrações para que tenhamos uma noção do tamanho do elemento que está sendo tratado. Uns vão dizer que se você pegar 1000 quilômetros de praia, imagine, 1000 quilômetros de praia, e nesses 1000 quilômetros você tira 1 grão de areia. É desse elemento que a nanotecnologia está tratando. Eles vão dizer que essa é a proporção de 1 metro para 1 nano. É muito pequeno. É um estudo muito especializado naquilo que é micro. E é claro, toda essa tentativa é para que o ser humano seja beneficiado. Irmãos, e quando nós olhamos para tudo o que acontece no mundo recentemente, quantas coisas facilitaram a nossa vida. Nesse momento de pandemia, nós temos tantos recursos que tornam as nossas vidas mais fáceis. Por exemplo, eu sei que tem muitos pontos negativos aí para as questões virtuais, mas nós não tivemos um domingo sequer sem os nossos cultos ou sem as nossas reuniões de adoração. Mesmo quando elas não aconteceram aqui presencialmente, das nossas casas, nós podíamos participar, porque alguém desenvolveu uma tecnologia para isso. É muito bom quando você está diante de uma situação e na sua limitação você não consegue resolver aquilo e você procura um especialista e ele dá uma solução. É quando você, por exemplo, tem um problema no seu carro e aí você olha para o motor, né, talvez como eu, e você não tem a mínima ideia de como resolver aquele problema, e você vai num mecânico especializado, ele sabe exatamente onde está o defeito do motor e ele arruma ali com uma precisão que você fica impressionado. Às vezes uma questão na sua saúde, você vai num médico especialista e ele é cirúrgico, ele é preciso naquilo que ele está fazendo. Então os especialistas, eles são aqueles que se aprofundam num tema e eles procuram discernir de maneira mais precisa possível como trazer solução para aquele problema com o mínimo de consequência negativa possível.
E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que esse é o movimento que Deus faz também com o nosso coração. E é disso que esse texto está falando. Nós estamos diante de um livro que não sabemos exatamente quem foi o autor, mas o livro nos mostra que esse autor ou era um apóstolo ou alguém que convivia no colégio apostólico, até porque ele tem uma precisão muito grande. É um livro que trata de questões teológicas muito profundas, então era alguém que convivia ali bem próximo de Cristo. Mas outra coisa interessante que nós percebemos nesse texto é que ele é escrito aos hebreus. E os hebreus, o povo judeu, é o povo de Deus, o povo que tinha toda uma estrutura teológica por milênios. E essa estrutura teológica do povo judeu focava muito nos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, em Moisés, nos profetas. Então havia toda uma estrutura muito clara, como há até hoje, para os judeus e há para nós também, os cristãos. Nós conseguimos entender tudo isso à luz do Antigo Testamento. Mas agora você imagina, dentro da religião judaica, você tem a pregação de Cristo. E Cristo chega não como um profeta, Cristo chega não como uma autoridade, Cristo chega não como alguém que vem para compor aquela estrutura tão óbvia, que os judeus já tinham, mas Cristo vem como Messias, Cristo vem como Salvador, Cristo vem como Deus. E aí você imagina, Cristo, Messias, Salvador e Deus, crucificado numa cruz. E não era fácil para um judeu entender isso, mas muitos se convertiam a essa fé, se convertiam, mas tinham dificuldade de entender que Jesus era Deus. Por isso você vai perceber claramente os escritores do Novo Testamento enfatizando a divindade de Cristo. E o autor de Hebreus começa tratando exatamente sobre isso, ele é cirúrgico, quando ele fala nos versos 1 e 2 de Hebreus 1, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, o texto aqui, o livro vai falar de Jesus como aquele que fez o universo. Então eu e você como cristãos, não podemos jamais negociar a divindade de Cristo. Se nós negociamos a divindade de Cristo, se a gente entende que Jesus foi uma pessoa maravilhosa, bondosa, uma pessoa que tinha várias qualidades e muitos exemplos que nós devemos seguir, mas ele não era Deus, você não está crendo no Jesus da Bíblia, porque o Jesus da Bíblia, diz o autor de Hebreus, ele criou o universo, ele estava com o Pai. E aí nós temos a teologia da Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito, São três pessoas, porém essas três pessoas, um único Deus. E os judeus então precisavam entender a divindade de Cristo. Por quê? Porque todo ser humano, a Bíblia vai dizer, está morto nos seus pecados. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. De um lado está o ser humano morto, do outro lado está Deus, que é o Deus da vida. Então, para que alguém tenha condições de dar vida aos que estão mortos, esse alguém tem que partir do ambiente da vida. E se Deus é vida, Deus se faz homem, e quando Jesus morre na cruz, Cristo, o Deus homem, ele dá a vida dele àqueles que estavam mortos. Então eu preciso crer que o Deus que é vida se encarnou, morreu para dar a sua vida a todo aquele que nele crê. Essa é a nossa fé, essa é a nossa crença central. Por isso Jesus ressuscita dos mortos, para mostrar que ele tem poder sobre a morte, ele vence a morte, e ao vencer a morte ele garante para mim e para você que nós também temos condições de ter vida, porque ele é o Deus vivo que morreu para nos dar vida, e é isso que o autor de Hebreus está explicando. O texto vai dizer que ele, e novamente, versículo 6, ao introduzir o primogênito no mundo, o Pai introduz o primogênito, Cristo, no mundo, diz que todos os anjos de Deus devem adorá-lo. Mais uma vez o autor vem enfatizar que Jesus é digno de adoração. Os anjos devem adorar a Cristo, somente Deus deve ser adorado. Hebreus 1:8 vai dizer, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E
cetro de equidade é o cetro do seu reino. Então, Jesus Cristo é Deus, adorado por anjos, Ele é Deus reto, Ele é Deus justo, Ele é aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Qualquer outra religião que se diz cristã, mas não trata Jesus como Deus, não é reconhecida por nós como sendo uma religião que comunga com aquilo que entendemos segundo a palavra de Deus. Cristo, Deus. Entendemos como seita. Se você quer saber o que é uma seita, o que é uma seita, pastor? Tal igreja é uma seita? Tal religião é uma seita? Pergunta o que aquela religião pensa de Cristo. Se eles falarem um monte de coisa de Cristo, mas não falar que Cristo é Deus, para nós é uma seita. Para nós é uma seita. Entendemos assim, e está muito claro isso aqui no livro de Hebreus. Mas aí o que nos chama a atenção é que o autor no capítulo 2 vai falar, mas esse Cristo que é adorado pelos anjos, ele se tornou menor do que os anjos, porque ele se encarnou por causa do seu sofrimento e da sua morte. Hebreus 2:9, Jesus se encarna, se torna menor do que os anjos. Para quê? Capítulo 2, versos 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus Cristo vem ao mundo, morre numa cruz para destruir aquele que tinha o poder da morte, que era o diabo, para que dessa forma então nós pudéssemos ter vida. É por isso que a gente se ajunta no domingo, é por isso que a gente liga a nossa TV, o nosso celular no domingo para adorar esse Jesus, para bem dizê-lo nesse nosso culto público, porque Ele fez um sacrifício absurdo, se encarnando, sofrendo e principalmente morrendo naquela cruz, para nos dar a vida. Mas Jesus não nos dá a vida apenas quando Ele morre. Apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 15, se Jesus morresse e não ressuscitasse, vã seria a nossa fé. O milagre da nossa fé está na ressurreição de Cristo no terceiro dia, irmãos. Jesus Cristo ressuscitou. Aí você diz, mas será que ressuscitou mesmo? O apóstolo Paulo, montando uma linha de argumentação sobre a ressurreição de Cristo, ele diz que foi vista pelas mulheres piedosas, depois foi visto por todos os apóstolos, conviveu com esses apóstolos por 40 dias, e Paulo fala que Jesus foi visto por mais de 500 testemunhas. Será que todos eles iriam, unânimes, mentir sobre a ressurreição? Claro que não. Nosso Cristo ressuscitou, e nós sabemos que Ele ressuscitou, porque hoje o Evangelho de Cristo faz sentido na nossa vida. Hoje nós atravessamos dias difíceis como esse, marcados e encharcados de esperança, porque nós não estamos sozinhos no processo. Nós sabemos que tem algo nos esperando, nós sabemos que tem alguém nos ajudando, nós sabemos que tem aquele que enxuga as nossas lágrimas, nós sabemos que tem aquele que diz para nós que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós temos aquele que é o bom pastor, nós temos aquele que nos leva para os pastos verdejantes, nós temos aquele que diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus é aquele que muda a história do ser humano, que o reconhece como Salvador. Mas aí, irmãos, vamos aplicar um pouco tudo isso que nós estamos falando, e vamos trazer para a nossa cultura brasileira. O Brasil vive recentemente, nos últimos 40 anos, uma expansão do Evangelho. Como o Evangelho tem se espalhado pelo solo brasileiro. E temos visto muitas coisas bonitas que acontecem porque o Evangelho tem se multiplicado na nossa terra. Como é bom ver igrejas, instituições que num momento como esse de pandemia serve de ponte, de bênção para o Brasil. E nós louvamos a Deus porque tem muito evangélico sério na nossa terra. Mas também é verdade, irmãos, que nós vivemos num país onde tem muita gente brincando com Deus. Tem muita gente que se diz evangélico, tem muita gente que se diz crente, mas que envergonha
o nome do Senhor com pensamentos, com atitudes que são às vezes mais deturpadas e perversas do que os próprios não crentes. Isso entristece o nosso coração. Isso mostra que existe um evangelho no Brasil verdadeiro, autêntico, de gente crente, mas também existe pessoas que estão usando o evangelho para autopromoção, usando o evangelho para o seu próprio interesse. E aí a gente olha para o nosso país e vê que o evangelho cresce, muita igreja evangélica espalhada por essa terra, né? Alguém mudou para a cidade de Anápolis, uma pessoa da aeronáutica, e aí um membro aqui da nossa igreja, que é do exército, falou: pastor, eu indico uma igreja lá em Anápolis. Aí eu indiquei uma igreja para esse amigo dele que é crente, que mudou para Anápolis. Ele falou assim: uma coisa que ele achou impressionante é o tanto de igreja que tem em Anápolis. Anápolis tem igreja demais, gente. No Rio de Janeiro não é diferente. Eu sempre digo, né? Eu dizia lá em Anápolis é assim, tinha um bar, um boteco, fecha o boteco e abre uma igreja. A dúvida que a gente tinha é se o público mudava. Não é pela quantidade de igreja que o Brasil vai mudar. O Brasil vai mudar é quando esse povo realmente tiver um coração convertido. Porque, meus irmãos, eu e você sabemos que o evangelho tem sofrido ataques a todo momento, muitos deles injustos, mas muitos ataques legítimos, porque o povo tem brincado com o nome de Deus. E aí esse texto ele nos convida a pensar mais sério sobre a nossa fé. Esse texto está dizendo sobre Israel, que viveu por 40 anos no deserto, alimentando os seus ídolos. Israel, na primeira oportunidade que teve, quando Moisés subiu no monte, fez um bezerro de ouro para adorá-lo. E quando Moisés desce, Deus manifesta a sua ira. E aí você olha para Israel e fala: que absurdo, povo idólatra. O problema é que nós também corremos o risco de termos os nossos ídolos do coração, coisas que nós amamos mais do que a Deus, coisas que nós nos importamos mais do que com o relacionamento com Deus. E aí o autor de Hebreus nos chama a atenção. Ele diz assim: tenham medo. Sabe o que é medo? Pavor. Quantos de nós durante esses dias não tivemos medo de um vírus? Medo, pavor, porque sabia, se esse vírus entrasse, poderia complicar a sua saúde, ou a saúde dos seus pais. Agora, o que o texto está dizendo aqui é capítulo 4, versículo 1, temam, tenham medo de falhar, tenham medo de brincar com o nome de Deus, tenham medo de falar que é evangélico e não viver esse evangelho. Por isso que no capítulo 4, versículo 11, o autor de Hebreus vai dizer: esforcemo-nos por entrar naquele descanso. E talvez aqui, quando você lê esse texto isolado, você possa dizer: ué, mas nós não somos predestinados? A Bíblia não diz que nós já fomos eleitos antes da fundação do mundo? Como é que o autor aqui está dizendo que nós devemos nos esforçar para entrar no descanso? Então depende do meu esforço? É da minha dedicação para entrar no céu, para entrar na vida eterna? Não depende do seu esforço e da sua dedicação. Não é o seu esforço que te coloca no céu. Não é o seu esforço que te coloca no céu, mas é o seu não esforço que evidencia que você não é um cidadão do céu. O seu esforço não te coloca no céu, mas o seu não esforço mostra claramente que você não é um cidadão do céu. É isso que o texto está querendo dizer para nós. Meus irmãos, nós fomos chamados para ter uma vida de dedicação. Muitos têm se apoiado numa teologia calvinista, reformada, uma teologia que nós entendemos como sadia. Muitos têm se apoiado nessa teologia para alimentar os seus próprios ídolos, as suas vaidades e os seus pecados. Eu sou predestinado, então eu não vou perder a minha salvação, posso fazer o que eu quiser. Eu já fui eleito antes da fundação do mundo, por isso não preciso me esforçar para ter uma vida santa. Eu quero dizer para você, um predestinado não vai pensar dessa forma. Todo predestinado é esforçado. Todo predestinado é esforçado. Porque o predestinado, ele não faz boas obras para entrar no reino dos céus. O predestinado, por ser do reino dos céus, ele faz boas obras. É marca dele. Ele foi chamado para isso, não tem como dissociar. Não tem como um filho de Deus
querer viver como se não fosse filho de Deus. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer: esforcemo-nos por entrar naquele descanso. Ou seja, não tem como alguém que já foi salvo não se esforçar para entrar no céu, ou para entrar naquele descanso. Nós somos conhecidos pelos nossos frutos, não foi isso que Jesus disse? Pelos frutos os conhecereis. Nós fomos chamados para dar o fruto do Espírito. E quais são os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito? Amor, paz, alegria, paciência, bondade, domínio próprio, mansidão. Esse é o fruto do Espírito. Nós precisamos ser identificados nessa sociedade como pessoas amorosas. Irmãos, nós precisamos ser identificados nessa sociedade como pessoas misericordiosas. Deus é misericordioso. Nós somos filhos de Deus, então nós devemos ser misericordiosos. E o que é isso? É você não punir quem merece. Isso é misericórdia. Deus não nos pune como merecemos por causa da sua misericórdia. E muitas vezes nós não punimos os outros por causa da misericórdia. Fomos chamados para sermos um povo gracioso. O que é graça? É você dar alguma coisa a alguém que não merece. Nós somos povo do amor, povo da misericórdia, povo do perdão, povo da graça. Isso precisa ficar evidente na nossa relação familiar. Isso precisa ficar evidente na nossa relação no condomínio, nas reuniões que nós temos ali do condomínio. Isso precisa ficar evidente no nosso trabalho, na faculdade. Isso precisa ficar evidente no mundo. O mundo precisa olhar para nós e ver que nós somos diferentes. O mundo pode até nos apedrejar, o mundo pode até nos condenar, mas ele tem que nos condenar pelo amor que nós temos a Cristo, e não por uma vergonha que muitas vezes nós percebemos que muitos evangélicos passam, não para conosco, mas para com o nome de Cristo, envergonham o nome de Cristo, quando brincam com o nome dele. Vivemos num país de uma ética muito questionável, vivemos num país historicamente marcado por trapaças. É difícil viver nesse país, e como essa pandemia potencializou a miséria, a depravação, o pecado que assola a nossa nação. Políticos tirando proveito da pandemia para vários interesses pessoais. Aí você diz: mas isso é a nossa classe política corrupta. Eu e você sabemos que essa classe política representa o país inteiro. Quantos de nós não acompanhamos essa semana uma enfermeira fingindo que estava vacinando? Meus queridos irmãos, quantos de nós talvez não aceitaríamos uma vacina por fora? Um amigo que trabalha no hospital: vai lá que tem uma vacina. Precisamos ser marcados por um povo, como um povo santo, diferente, reto, temente, justo. Isso tem um preço. Num país como o Brasil, isso tem um preço. Nós fomos chamados para viver esforçando. Esforçar aqui é remar contra a maré. Esforçar aqui é viver de modo digno do Evangelho. Esforçar aqui é ser santo como Deus é santo. Ultimamente também eu percebo que a igreja está muito nervosa. E quando eu digo igreja, não é toda igreja, alguns estão muito nervosos com o mundo. Estão muito chateados com os caminhos éticos e morais que esse mundo tem tomado. Meus irmãos, os pagãos, eles vão sempre optar por caminhos contrários aos caminhos de Deus. Os pagãos, eles vão defender pautas éticas e morais que nós não defendemos. E às vezes eu vejo muito crente chateado, bravo, brigando sempre com essa... Eles estão distantes de Deus, é natural que eles vivam dessa forma. O problema, irmãos, é aqui dentro. E quando eu digo aqui dentro, é dentro da igreja evangélica. O problema é quem fala que ama e que segue a Jesus, mas vive de modo contrário. Esse é o problema. E foi contra esses que Jesus se levantou inúmeras vezes no seu ministério. Líderes religiosos que iam para a frente das sinagogas, que iam para o templo com uma pose, cheio de uma oratória, de uma liturgia pomposa, para dizer que estava adorando ao Deus de Israel, mas eram pessoas que
com as portas fechadas, eram trapaceiros, mentirosos, enganosos, hipócritas. Quantas articulações acontecem muitas vezes com a liderança religiosa desse país, que distancia a igreja de Cristo, envergonha o nome daquele que é o dono da igreja. Por isso, o autor de Hebreus vai dizer: esforcem por entrar no descanso. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo, os ramos da videira, membros do corpo, filhos de um Deus santo. Por isso Tiago vai falar no capítulo 2, verso 26, fé sem obras é morta. É morta, não adianta falar que tem fé. Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E meus irmãos, se num momento como esse de pandemia, se num momento duro, difícil, como mundo, como país, como cidade, nós não experimentarmos um quebrantamento de Deus, eu não sei quando nós vamos experimentar. Por isso o convite do texto é para que olhemos para a palavra de Deus. A palavra de Deus é um livro sério. A Bíblia nos convida para uma conversa séria. Sabe quando seu pai te chamava para uma conversa séria? Quando ele dizia assim: senta aqui que a gente precisa conversar. A gente sabia que ia ser uma conversa séria. Bíblia é isso. Bíblia é uma conversa séria de Deus. Deus não brinca com a Bíblia. A Bíblia não é um livro mágico que você abre e vai ter uma palavra ali sempre para te dar estímulo, todo dia para estimular a ser feliz. Não é um livro com um amontoado de pensamento positivo. Bíblia não é para massagear o nosso ego, para te incentivar a viver com alegria. Não! Bíblia é um livro para nos tratar profundamente. Bíblia é um livro que vai no âmago do nosso ser, para produzir em nós uma transformação real e verdadeira, para conseguirmos viver num mundo que conspira contra Deus. Calvino vai dizer que a Bíblia precisa nos humilhar pelo senso da morte eterna, e humilhados então, nós nos refugiamos na graça. A Bíblia que diz para mim, a Bíblia que diz para você que nós somos condenados à morte, nós não merecemos nada, nada, não merecemos nada, a não ser a morte eterna. E se eu entendo que eu não mereço nada à luz da Bíblia, eu começo a ser grato por tudo que eu tenho, porque é bondade de Deus. Você vai sair desse culto aqui e você vai para a sua casa é bondade de Deus. Você vai para a cozinha preparar o almoço e você sabe que tem comida porque é bondade de Deus. Você vai descansar provavelmente depois do almoço numa cama, porque essa cama é bondade de Deus, esse colchão é bondade de Deus. E aí você vai acordar disposto antes das 19 horas, porque a gente tem um culto da noite. E você vai adorar a Deus, porque você tem internet na sua casa, no seu celular, e você pode louvar a Deus. E amanhã é segunda-feira, e você provavelmente tem um trabalho, que seja na sua própria casa, ou vai ter que deslocar para... O seu trabalho é bondade de Deus. E a gente só consegue enxergar que tudo é bondade de Deus quando a gente mergulha na Bíblia. E quando essa Bíblia nos mostra que o que eu merecia era a morte, então tudo que gera vida em mim é presente de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela é viva, diz o texto. Ela é viva e ela gera vida. Ela que nos dá sentido para viver mesmo diante de uma pandemia. Ela que nos dá sentido para viver mesmo quando os nossos planos são frustrados. Quantas coisas a gente queria e Deus não nos deu. Aí Deus nos ensinou com isso que o que importa é tê-lo e não aquelas outras coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça. E aí as outras coisas vão ser acrescentadas. A palavra de Deus é viva porque ela se comunica conosco. E a gente precisa olhar para esse livro e entender que esse livro fala ao nosso coração, mas é uma conversa séria. Não é um livro assim que você lê de maneira despretensiosa, um livro assim para você ler depois do almoço, deixa eu ler um. Não! Nós vivemos numa cultura de Instagram, de Facebook, onde com o dedo a gente vai passando assim, pegando só a frase central ali do texto. Não, a Bíblia não é para ser assim. A Bíblia não encaixa no momento que nós estamos vivendo de superficialidade, é um convite para um mergulho. E nós não vamos vencer as tentações e os riscos de idolatria se não mergulharmos. A Bíblia é viva. Quem diz isso é Estevão. Quando ele está ali sendo apedrejado,
antes do apedrejamento, o primeiro mártir da história, ele está citando Moisés e ele fala que Moisés recebeu palavras vivas de Deus para serem transmitidas. Pedro vai dizer lá no capítulo 1, versículo 23 da sua primeira epístola, que nós fomos regenerados pela palavra de Deus. Essa palavra é viva e ela gera vida em nós. Mas o texto diz mais, o texto diz que essa palavra é eficaz, ela é viva. A palavra de Deus gera vida, mas ela é eficaz. A palavra eficaz aqui no texto, no grego, é energes, a mesma palavra utilizada para energia, né? A gente sabe quando acaba energia na nossa casa, tudo desliga. Quando a energia volta, aí tudo volta, né? A luz volta, a geladeira funciona novamente, tudo volta. Assim é a palavra de Deus, ela é energia para as nossas vidas. A palavra de Deus é eficaz, ela é ativa, ela é poderosa. Você quer ter uma vida de poder? O presbiteriano fala pouco sobre poder, né? Essa palavra é bem pentecostal. Mas Deus quer que tenhamos uma vida de poder. E uma vida de poder é uma vida na palavra. Poder é palavra. Poder é quando eu não só tenho a Bíblia como um sistema de doutrinas que eu creio, é importante, mas não isso, mas quando a Bíblia me transforma, quando a Bíblia me muda, quando a Bíblia vai mexendo nas questões mais íntimas do meu coração. Eu sou um indivíduo, às vezes, ríspido, mas a Bíblia vai me tratando nisso, e eu vou me tornando uma pessoa doce. Às vezes eu sou alguém que não consigo me expressar, não consigo me posicionar, e a Bíblia vai me ajudando a me posicionar. E você vê essas transformações acontecendo pelo poder da palavra viva e eficaz na sua vida. Porque se nós não estamos sendo transformados a cada dia, é porque não estamos nos alimentando corretamente da palavra. E aí, para exemplificar isso, o autor de Hebreus vai dizer que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que entra, afiada, divide alma e espírito juntas e medulas. Alguns usam esse texto aqui para tratar sobre dicotomia e tricotomia. O que é isso? Temos alma e espírito, temos corpo e alma ou corpo, alma e espírito? Nós cremos que nós temos corpo, alma, só corpo e alma, né? Ou corpo e espírito. Espírito e alma para nós é sinônimo, mas alguns usam esse texto para dizer que nós temos as 3 partes. Não, nós não temos as 3 partes. Esse texto aqui não está querendo dizer isso, né? Não está estabelecendo uma doutrina tricotômica. O que esse texto está falando é que a palavra de Deus ela tem poder para ir mais fundo no nosso ser do que a nanotecnologia. A palavra de Deus é capaz de esmiuçar o nosso interior e nos transformar por completo, tanto física como espiritualmente. É isso que esse texto está querendo dizer, é da profundidade, né, do quanto a palavra de Deus penetra no íntimo do nosso ser e da nossa existência. Algumas pessoas fazem terapia por anos, para tentar se entender um pouco, para tentar se compreender. O que a Bíblia está dizendo é que quando você se alimenta da palavra, o próprio Deus revela para você quem você é. O próprio Deus traz à tona você na sua essência mais íntima. E não só isso, o próprio Deus te dá a solução. E a solução está em Jesus Cristo. É isso que o autor está falando. Por isso que ele vai terminar o versículo de número 12 dizendo que a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É a palavra de Deus que revela a verdadeira intenção da nossa alma. E aí a gente precisa ir no profeta Jeremias, que vai dizer que o nosso coração é enganoso. Se você for fazer uma leitura de você mesmo, a sua leitura vai ser muito generosa. Você vai ser um defensor de si. Não é assim? A gente ataca os outros e defende a si. Nós temos esse movimento é natural.
porque o nosso coração é enganoso. Então tudo que eu falar de mim mesmo é muito arriscado. Se você quer saber quem você é, procura a pessoa que menos gosta de você. Pede ela para falar o que ela pensa sobre você. Talvez ela é a pessoa mais apta para nos definir. Quem gosta da gente vai sempre, até às vezes, não falar a verdade para não nos desagradar. Você faz um corte de cabelo, e aí você vai na sua melhor amiga e pergunta: ficou bom? Aí ela pensa: nossa, ficou horrível. Mas ela não vai dizer que ficou horrível. Ela fala: não, ficou bom. Porque nós aprendemos a enganar uns aos outros. Nós não somos estruturados para a verdade. Ainda mais nesse clima de politicamente correto, a gente não pode dizer o que a gente pensa, né? A gente tem que dizer o que vai agradar. Deus não. Deus não vai cair nessa. Deus não está sujeito a esse tempo. Deus não está sujeito a esse jogo. Deus vai dizer para você o que você realmente é. Por isso que a Bíblia é cirúrgica. Por isso que a Bíblia é precisa, eficaz, capaz de discernir pensamentos, propósitos do coração. E aí, para terminar, o versículo 13 vai falar que a palavra de Deus nos revela para o próprio Deus e para nós mesmos. Olha o que diz: e não há criatura, e aí não são só os crentes não, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O texto começa falando: se esforce, e o texto termina dizendo: você vai prestar contas. Mas eu já sou salvo. Não tem problema, é para você mesmo que o texto está falando. Se esforce, porque Deus vai nos chamar para prestar contas. E aí, meus irmãos, nós precisamos entender claramente que a palavra de Deus revela tudo, que Deus acessa tudo, que Deus vê tudo e que a escuridão para Deus é luz. Então não tem o que esconder dele. Ele sabe o que passa no nosso coração. E aí, meus irmãos, quando o texto diz que Deus sabe o que passa no nosso coração, não é só, não está falando apenas das coisas erradas que a gente faz e sabe que está fazendo. Tem coisa errada que nós fazemos e a gente sabe que está fazendo, mas a gente sabe que está errado. O problema maior é aquilo que a gente acha que está fazendo certo e que na verdade está errado. Esse é o problema. É quando nós agimos com paixão, é quando nós agimos de maneira aflorada para defender alguma coisa, e na verdade, nós estamos fazendo aquilo, talvez, para defender um ídolo nosso, ou nós estamos fazendo algo para defender um posicionamento que vai nos enaltecer. O centro somos nós e não Deus. Por isso Jesus Cristo diz para os fariseus e escribas: olha, vocês têm uma espiritualidade muito aparente. Então, às vezes, nós construímos uma religiosidade aparente, que a gente vem aqui na igreja, e um encontra com o outro e está tudo bem, e nós somos todos crentes, e um olha para o outro e fala: ele é crente, eu também sou crente, está tudo certo. Mas Deus não está olhando para esse movimento superficial, Deus olha para o nosso interior, e esse texto deixa claro que Ele vai de maneira muito profunda chamar a você e a mim para uma conversa. Por isso nós não podemos cair nesse jogo da sociedade, onde as pessoas se apresentam de um jeito, mas elas são na verdade outras. Deus nos trata como nós realmente somos. E para concluir, o convite desse sermão hoje é convidar você a se voltar para a palavra de Deus, não como um livro só para te alimentar espiritualmente, mas um livro para te humilhar. Como diz Calvino: Deus, eu quero ser quebrantado, eu quero ser tratado, eu quero ser moído, eu quero ser triturado pela Tua palavra. Eu quero ser um barro na mão do oleiro. Eu quero que o Senhor
não melhore a minha vida. Tem muito crente pedindo para Deus melhorar a vida dele. Ai, Deus, melhora a minha vida. Não, eu não quero uma vida melhor. Eu quero uma vida que glorifique o teu nome. E às vezes isso vai envolver adversidades. Eu quero uma vida de verdade, aonde o meu louvor não sai dos meus lábios, mas sai do meu coração. Eu quero uma vida prostrada aos teus pés, não simplesmente enquanto eu estou diante dos irmãos, mas quando eu estou no silêncio da minha alma. É ali que eu quero ser tratado pelo Senhor. Não podemos viver uma espiritualidade maquiada, mas somos chamados para viver uma espiritualidade autêntica. E para que isso aconteça, é necessário mergulhar na palavra de Deus, porque quando somos humilhados, diz a Bíblia, então somos exaltados. O que vai para o último lugar vai ser o primeiro. A palavra de Deus precisa nos colocar na posição que Deus nos chamou para ficar. Servos humildes e tementes ao seu nome. Só a Bíblia é capaz de fazer isso, e só através do poder do Espírito Santo isso vai acontecer. E só assim esse país será transformado, quando tiver crente que fala a verdade, quando tiver crente que realmente está interessado na glória de Deus acima de todas as coisas e se esforça para viver dessa forma. Aí sim, a nossa casa, a sociedade e todos aqueles que estão ao nosso redor experimentarão do Evangelho de Cristo. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a viver assim. A nanotecnologia já melhorou muito a nossa vida, mas não é capaz de nos dar a vida eterna. A palavra de Deus, sim, viva, eficaz, cortante, essa nos ensina a viver aqui na terra para entrarmos no descanso eterno. E só aqueles que se esforçam para viver dessa forma entrarão na vida eterna. Não pelo esforço, mas porque foram salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Todo que foi salvo pelo sangue de Cristo vai se esforçar para viver dessa forma. Que o Espírito Santo nos capacite. Amém? Vamos orar. Deus, aqui estamos nós expostos pela Tua própria palavra. O autor de Hebreus está dizendo: cuidado para que vocês não caiam como caiu Israel no deserto. Cuidado para que vocês não se percam nas murmurações, nas reclamações, nos queixumes. Cuidado para que vocês não se percam questionando a Deus todo momento. Cuidado! O centro não são vocês, o centro é Deus. Pai, nos ajude a entender aquilo que o Senhor tem para nós, para os nossos corações nessa manhã. Ensina-nos, Deus, a buscar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar. Ensina-nos a Te amar sobre todas as coisas. Ensina-nos, Deus, a amar a Tua palavra, Deus, a nos esforçarmos para vivermos de acordo com o Teu querer. Quebranta-nos, Deus, humilha-nos, Senhor, para que possamos experimentar cada vez mais da Tua graça. Não há espaço para orgulhosos, não há espaço, Deus, para egoístas, não há espaço para pessoas que tentam se autopromover no Teu reino. Só há um Senhor, e o nome dEle é Jesus Cristo, e Ele é o único digno de toda adoração. E como igreja, Deus, nós o adoramos, o bendizemos e o glorificamos, e nos quebrantamos, Senhor, na Tua presença, pedindo que a Tua palavra seja a nossa direção, seja o nosso alimento e produza em nós uma vida realmente transformada para a glória do Senhor Jesus Cristo. No nome de quem nós oramos, amém.